Então vamos começar a bater um papo, beleza? Bora, bora. Bom, primeiro quero agradecer aí o Eloir por ter aceitado essa nossa live, falando um pouco hoje sobre liderança no call center, né? Eu acho que está falta muita liderança no call center, pelo que a gente tem visto, e aí eu trouxe o Eloir exatamente para bater esse papo com a gente. Quero agradecer, inclusive, às pessoas que estão entrando na live, por terem aí reservado esse tempinho para a gente bater um papo. A gente vai falar de liderança no call center, né, Luiz? Mas, na verdade, sabe que liderança é liderança para qualquer coisa, Exatamente. né? Concordo. Lidar com gente hoje em dia é o que mais a gente precisa fazer para poder chegar a algum lugar, certo? Exatamente. Então, vamos lá. Deixa eu só apresentar o Eloy para o pessoal que está entrando na sala, né, o nosso bate-papo. O Eloy só tem 20 anos de gestão de pessoas no call center. Só tem 20 anos. Então, é um cara que eu já conheço já há um bom tempo aí das redes sociais. Inclusive, descobri que nós trabalhamos numa mesma empresa no passado, chamada Vidax. É Né? verdade. Quando você trabalhou na Vidax, eu trabalhei numa antes chamada Contractors, que era do mesmo grupo. Sim, Né? sim, sim. Então, a gente sabe que a gente esteve aí dentro de um mesmo grupo empresarial por um bom tempo. E eu queria que você contasse para a gente aí, Eloy, como é que tudo começou? Quando é que surgiu a oportunidade de você ser um gestor de pessoas no primeiro nível? Rapaz, eu caí de paraquedas nesse setor, como muita gente, né? Eu trabalhei até meus 30 É. anos de idade, eu trabalhei em indústria cerâmica. Boa noite, E Márcia. Eu vou então, falando com as pessoas aqui enquanto você fala, tá? fica tranquilo. Então eu entrei nesse setor já com 30 anos, cara. Tô com cinquentinha já, 51 aí, rodadinhos. Sei. E aqui em Santa Catarina foi a primeira empresa de contact center de Santa Catarina que eu trabalhei, né? Aliás, a Sei. empresa que eu trabalhei foi a primeira de Santa Catarina. Chamava-se Multiação. Você mora aí há quanto tempo? Rapaz, tem uns 30 anos já. Já mora aí tudo isso? Aqui em Santa Catarina tem uns 30 anos. Né? Eu fiquei em São Sim. Paulo aí 4 anos, trabalhando na Vidax. Quando eu fui para aí era na Meta, né? Eu Ah, era Meta, você era Contractors, depois virou a Vidax, né? um grupo só. Um grupo só. Então, eu entrei em call center, já estava com 30 anos, mas eu vi no Sim. setor uma boa expectativa de crescimento, porque era um mercado muito recente aqui no Sul. Era a primeira empresa do estado de Santa Catarina, depois ela foi fundida com a Software, que já era uma empresa maior, né? E como ela Sim. estava numa ascensão muito grande de crescimento, naquela época você formava supervisores meio que a toque de caixa, assim. A gente Sei. foi crescendo e aprendendo e ensinando com quem estava aprendendo. O negócio foi mais ou menos assim mesmo. Né? Ninguém conhecia o Entendi. setor aqui em Santa Catarina. Então eu me tornei Sim. gestor já com 6 meses de casa, né? Então lá se vão 20 anos. Em cargo gerencial já são 18 anos. Né? Eu fui Legal. supervisor 1 ano e meio. Entendi. Então vamos lá, deixa eu contar um pouquinho como é que eu entrei na gestão. Eu entrei na Credicar em 1987 e trabalhei como atendente telefônico durante 3 anos. Uma certa tarde, o meu líder me chama e fala assim: Reinaldo, precisamos conversar sério. Qual foi meu pensamento? Estou na rua. Né? Foi esse meu pensamento, eu estou na rua. Né? E aí o que aconteceu? Ele me chamou para bater um papo, ele falou assim: Reinaldo, estou pensando em te dar uma oportunidade. Eu falei assim: qual oportunidade? Não, eu quero que você seja um gestor de pessoas do primeiro nível. O que é o primeiro nível? Eu perguntei para ele. Eu falei assim: o primeiro nível é aquele que trabalha diretamente com os atendentes. Né? Eu falei assim: tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Porque até então eu atendia telefone, eu atendia clientes. Eu não sabia qual era a função do supervisor. Eu tinha um supervisor que, na verdade, eu não sabia o que ele fazia. Né? É mais ou menos como você falou, cair de paraquedas. E dentro desse cenário, o que aconteceu?
Aconteceu que ele me deu uma equipe e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, você poderia me dizer qual é a equipe que você está pretendendo me colocar como gestor? Ele falou, a sua própria equipe. Ou seja, eu passei a ser gestor da minha própria equipe. Imagine você a dificuldade das pessoas me digerirem numa gestão. Eu era pago uma noite, no dia seguinte eu era o líder daquele equipe. Né? E aí eu falei, tudo bem, eu aceito o desafio. Só tem um detalhe, eu preciso falar com todos os líderes, todos os liderados, para ver o que eles acham disso. Então, lá atrás, né, isso no ano de 90, 91, eu já pensava, já dava importância àquilo que o liderado pensava do líder. Então, eu precisava ouvir todo mundo para poder saber se aquela oportunidade realmente era minha ou não. E assim eu comecei minha carreira no call center, como líder de pessoas. Legal? Só para a gente iniciar o nosso bate-papo dizendo assim, da onde vem o Eloir, da onde vem o Reinaldo na gestão do call center. Então, a gente tem aí praticamente 30, 35 anos rodados de gestão de call center entre várias empresas. Eu gostaria só de iniciar o nosso bate-papo, para aqueles que já me conhecem há algum tempo, sabe que eu adoro muito frases motivacionais. E eu queria deixar uma frase motivacional já provocando o Eloir. Eloir, pensa nessa frase, ó. É preciso entender o cliente por meio do conforto e confiança. Olha só, galera. É preciso entender o cliente por meio do conforto e confiança. E aí eu vou lançar uma pergunta para o Eloir, para a gente já partir já para as questões, né? Eloir, o nosso funcionário, o nosso liderado é nosso cliente? É. É. Com certeza. E dentro dessa abertura que eu fiz aí com você, qual é a responsabilidade do gestor de call center? Na verdade... Desculpa. Quais são as características básicas de um bom gestor de call center? Boa pergunta, porque assim, eu nessa carreira acabou que eu me tornei um formador de gestores, né? A gente vem do mercado em crescimento que você tem que multiplicar talentos. Eu não sei mais aí para cima, mas aqui no Sul, nas antigas, quando eu entrei em call center, eu via um cenário que eu não me agradava. Que as pessoas brincavam e chamavam de fábrica de louco. Né? Porque tinha muito supervisor terrorista. Ou máquina de moer carne. Exatamente. Então, assim, eu busco até hoje, em todos os gestores, eu continuo formando os meus gestores, mas eu busco toda essa formação baseada numa pirâmide que, para mim, nas 3 pontas tem o que eu chamo de fundamentos essenciais, que eu vou sentir que esse supervisor ele é um cara que está preparado, né, ou está apto para enfrentar maiores desafios quando ele dominar essas 3 pontas. Eu chamo no meu curso de formação de lideranças, o PDGL, eu chamo de CT2P, que é conhecimento técnico, pessoas e processos. O grande detalhe, Reinaldo, é que conhecimento técnico, ele engloba muita coisa. Não são só os KPIs, né? Não é só você conhecer indicadores de performance. Dependendo da operação que você vai administrar hoje, se for uma empresa de menor porte, onde tu não tem todo o suporte, todo o aparato, você tem que conhecer além dos relatórios de performance, né? Além da parte técnica e produto. Tu tem que conhecer até que eu chamo de segundo nível, né? Conhecer de TI, conhecer de infra, saber o que está acontecendo dentro da tua infra para poder justificar até, às vezes, problemas da qualidade das tuas ligações. Então, boa noite, Vinícius. Boa noite, Nessa. Então, pode continuar, só estou cumprimentando as pessoas que estão chegando. Show. Então, a primeira competência que eu espero no supervisor é que ele tenha conhecimento técnico. Isso é básico, é beabá. O primeiro P vai em processos. O supervisor ele tem que conhecer todos os processos, porque se ele não conhecer o processo, de nada vai adiantar o conhecimento técnico, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Mas, Reinaldo, eu costumo dizer o seguinte, conhecimento técnico você aprende, processos é rotina. O segundo P ele é o mais complicado, que são pessoas. Certo?
80% dos meus cursos de formação de liderança, eu foco em gestão de pessoas, porque aí está o maior desafio. Você pode dominar toda a ferramenta, você pode ter todo o conhecimento... Você pode ter todo o conhecimento de tudo que envolve a tua operação, mas se tu não souber lidar com pessoas, nada disso vai ter serventia. Vamos lá, vou te fazer uma primeira pergunta, quer dizer, a segunda, né? A segunda, vamos embora. Hoje você vai contratar 2 supervisores para a sua operação. Sim. Certo? Que características pessoais esses caras têm que ter? Cara, eu penso que características pessoais, né? Para que um líder hoje ele consiga gerar o que é necessário do básico de credibilidade com a sua equipe, credibilidade. Sim. Então, eu busco uma característica, quando eu faço uma entrevista com um gestor para contratar para essa área, eu vou muito a fundo em conversas para entender um pouco como ele pensa de verdade. O problema é que tu encontra muita gente no mercado que anda com aquele livro do monge executivo embaixo do braço, né? E quem já te ouvi falando isso, Mas é porque é uma verdade dos fatos. As pessoas andam com esse livro embaixo do braço, o líder servidor. Você entendeu esse livro? Entendi. Você sabe colocar na prática o que ele diz? Porque o que a gente encontra muito, e nós já conversamos sobre isso, Arthur, muita gente com teoria de prateleira sobre gestão de pessoas, mas que não gosta de trabalhar com pessoas. E se você não tiver paixão por pessoas, meu amigo, o teu subordinado, a tua equipe, os teus liderados, eles percebem isso no dia a dia, porque você pode até enganar alguém durante pouco tempo, né? Um prazo pequeno, mas por muito tempo você não consegue conduzir isso. Então, assim, eu busco perceber isso, porque é uma característica que eu busco muito. Entendeu? O que você falou no início ali com o teu supervisor, quando você foi promovido, é o que eu pratico até hoje. Empatia. Colocar-se no lugar do outro. Essa palavra ela é tão bonita, ela é tão usada, né, nas fraseologias bonitas, até de parede, aí, quando se fala em missão, visão e valores, mas que na prática, no dia a dia, tu vê acontecer com pouca frequência. Né? Então, eu acho que o meu segredo, por exemplo, nesses anos todos, graças a Deus, sempre atingindo objetivos, batendo metas, cara, foi porque eu sempre consegui passar para as equipes o valor do respeito de fato. E o teu liderado ele vai ser reflexo do respeito. Olha o Evaristo aí no nosso bate-papo aí, ó. O entrevistado do mês passado está aí com a gente, olha. Né? O Sérgio falou aí, ó, que implantar gestão humanizada é o grande desafio. É o grande desafio, mas não é difícil de fazer. Não é difícil. Não é difícil de fazer e a gente vai tentar trazer algumas coisas aí para vocês. Diz uma coisa, para você, quais são as principais responsabilidades de um gestor de call center? Responsabilidade. Então, eu acho que a maior responsabilidade do gestor já está no nome do cargo, né, que é gerir. E para que ele consiga fazer isso, ele precisa ter uma equipe engajada. Então, para mim, a maior responsabilidade de um líder é buscar o engajamento da sua equipe. Essa é uma responsabilidade. Luiz, mas ele tem que aprender, ele tem que saber de tudo da parte técnica, tem que saber de processual. Cara, isso é beabá, isso é o mínimo que eu espero de um gestor. Né? Quando você fala em processos... O Isaac Martins está com a gente aí também. Isaac Martins. Quando você fala em processos... Certo. Quando você fala em processos hoje, Reinaldo, você tem que pensar assim, ó, é básico o teu supervisor, um supervisor, conhecer pelo menos o básico da fundamentação trabalhista para o setor que ele trabalha. É básico ele conhecer NR17. Então, assim, agora, como ele consegue o engajamento da equipe? Então, para mim, a maior responsabilidade de um supervisor, até pegando o gancho da questão de ter uma equipe engajada, humanizada, desenvolver isso dentro da equipe, a grande reflexo disso tudo vai ser as pessoas fazerem de fato por você. Não é isso que falam as teorias bonitas de liderança? Sabe uma coisa que eu percebi logo que eu fui promovido no call center? Uma das características por isso que eu te fiz até essa pergunta,
que eu percebi que ela é vital, é saber ouvir. Sim. Essa é a primeira, eu entendo como característica básica. A segunda característica básica é entender se aquilo que se fala é aquilo que se pratica. Sim. Né? E a terceira característica básica é desenvolver o outro para atingir resultado. Né? Então, assim, se eu perceber isso, essas três características básicas, em qualquer candidato, ele vai para a segunda ou terceira fase do processo. Uma responsabilidade que eu sempre coloquei, que é um peso para qualquer gestor, não importa o nível, não importa a categoria que ele esteja, não importa. Uma responsabilidade muito grande que esse líder tem, fora a responsabilidade trabalhista que tem, etc., etc., é prover o ser humano tá ao lado dele, não na frente nem atrás, ao lado dele, a ponto de não desestabilizar os seus familiares. Então, eu diria o seguinte, a responsabilidade maior de um gestor hoje, neste momento de pandemia, por exemplo, é entender que se ele tem 10 funcionários, ele é responsável por 40 vidas. Por que razão? Porque, em média, no Brasil, nos lares brasileiros, existem 4 pessoas morando numa mesma casa. E qualquer ação que ele fizer para com o funcionário dele hoje, ele leva isso para casa, ele pode destruir o domicílio dele. Né? Então, eu penso muito nisso. E quanto mais o líder, quanto mais o gestor estiver próximo do liderado e entender o que ele pode fazer, entregar, vai ser melhor para todo mundo. Mas, Reinaldo, quando eu falo em engajamento, eu vou te colocar um pensamento claro que eu tenho, assim, até sendo um dos conceitos, aliás, uma dos pilares que eu uso para poder trabalhar esse desenvolvimento de gestores com foco em gestão de pessoas. Eu falo assim, cara, tu não consegues fazer nada, tu não consegue engajar pessoas, tu não consegue cativar a tua equipe se tu não tiver um pré-requisito básico chamado credibilidade. Certo? Quando você tem credibilidade, você se torna referência. E aí você tem que trabalhar as características que geram credibilidade. Isso que você falou aí, essas 3 pontos que você falou, para mim, são dos 3 pontos que geram credibilidade, mas existem outros fatores. Você estar com ele, você fazer por ele, você respeitá-lo, você escutá-lo. Então você... Eu tive um diretor que ele dizia assim para mim, sabe, aquele diretor da linha do radicalismo, ele dizia para mim, poxa, Luiz, cara, tu fala muito em pessoas, cara. Não, mas as pessoas nem sempre são assim, porque uma vez ele falou para mim um troço assim, está cientificamente comprovado que as pessoas funcionam sob pressão. Aí eu disse para ele, me desculpa, amigo, mas é da escola que você veio. A escola que eu vim, e que a vida me ensinou também, e aliás já começou na formação dos meus pais, eu digo, a opressão ela não funciona. Ela pode até ter um efeito durante 2, 3 meses, mas o que funciona a médio e longo prazo é persuasão. E você só persuade pessoas quando você tem credibilidade para isso. Então eu busco trabalhar credibilidade com as pessoas. E esses pontos que tu falou se encaixam perfeitamente para isso. Concorda? Só uma pergunta. O Sérgio está perguntando para nós aqui como criar essa credibilidade. Eu tenho duas palavras, né? Aí precisa ver quais são as suas duas. As minhas 2 palavras para gerar credibilidade do outro é a transparência e o respeito. Com transparência e respeito, a credibilidade está formada. Né? Inclusive, hoje eu fiz uma pergunta no Instagram e a resposta foi exatamente essa. A minha resposta para a minha pergunta no Instagram é exatamente essa. Transparência e respeito. A partir desse momento, você consegue fazer um monte de coisa. Para você, como é que a gente adquire essa credibilidade do outro? Se tu olhar no meu próprio LinkedIn, eu tenho um momento que eu fiz uma publicação lá que eu falei em torre da credibilidade. E a torre da credibilidade, a credibilidade aparece como sustentação e tem 6 itens que formam ela. Essas 2 que tu falou estão nela. Essas 2 estão falando. Joia! As 2 estão nela. Abraço, Fernando. Abraço, Jana. Desculpa, quem foi que perguntou mesmo? Foi o...
Sérgio. O Sérgio, não só para a vida profissional, como para a vida pessoal, credibilidade, ela também começa por atitudes, né? Isso. Começa por atitudes. Você sabe qual é o slogan da minha empresa? Sabe? Não me recordo. Vencer. Vencer, tá? Uma questão de atitude. É isso. Exatamente. Né? Você só vence se você tiver atitude, senão você não vence, você não chega a lugar nenhum, né? Você precisa de pessoas para que você chegue a algum lugar. Não tem como chegar sozinho. Uma coisa que eu trabalho muito nessa... Então, quando a gente fala em atitudes, e respondendo, Sérgio, as nossas atitudes vão refletir o que nós seremos na visão das pessoas. Quando eu assumo um time, eu sempre falo isso para os meus times, quando eu assumo um time, seria, eu acho, hipocrisia as pessoas chegarem e dizer assim, eu vou trabalhar com o Reinaldo a partir de hoje. Reinaldo, eu confio cegamente em você. Cara, mentira. Mentira. Confiança é algo que vem com o tempo, certo? O que acontece no começo eu dou créditos e busco créditos dos meus liderados. As minhas atitudes com o passar do tempo, e eu sempre costumo dizer isso para minhas equipes, lá em São Bernardo, quando eu assumi na Unitono, eram 14 supervisores, aí os caras me olharam meio desconfiados, assim, a única coisa que eu disse para eles no final da conversa é assim, eu sei que eu falei um monte de coisa aqui que você deve estar achando que eu estou enchendo linguiça, nem 30 dias a gente vai voltar a conversar, mas assim, ó, vamos seguir aqui? Cara, e graças a Deus, assim, o relacionamento foi fantástico, porque as pessoas são verdadeiras, eu gosto de ser muito verdadeiro com as pessoas, e eu gosto que as pessoas sejam verdadeiras comigo. Então, você respeitar, você tem que ser honesto, você tem que ter lealdade com as pessoas, você tem que se preocupar com o outro. São as atitudes do dia a dia. Então, eu diria para o Sérgio assim, Sérgio, o que faz você ter credibilidade com seus amigos? O que faz você ter credibilidade com a sua família? São suas atitudes. Exatamente. Esses colaboradores que a gente faz gerenciamento no dia a dia, eu já passaram milhares por mim, né? Graças a Deus eu não lembro de ter deixado marca ruim no mercado. Eles sempre se lembram de mim como alguém que buscava ser justo. Eu não sou um cara que gosta de dizer que as pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, o Eloir é bonzinho, o Eloir é gente boa. Cara, tem horror a isso. Eu não estou em lugar nenhum para ser gente boa na vida profissional. Eu estou para ser justo. E ser justo é respeitar o outro e ser respeitado. Hã? É isso aí. Legal. É isso aí. Ó, uma questão importante aqui no call center que a gente se pega muitas vezes falando sobre isso. Tem dois pontos críticos no call center. Dois pontos críticos no call center. Olha, ó, tem um link aí dizendo que você é uma grande pessoa. Por dentro e por fora, eu acredito. Já. Certo? Trabalhamos juntos. Fora, né? Então vamos lá, dois pontos críticos. Absenteísmo e turnover. Como é que você combate o absenteísmo no call center? Cara, tu sabe que eu nunca tive muito problema com isso, né? É curioso isso. Há uns 16 anos atrás, vou colocar uma historinha para ti, eu trabalhava na software ainda, aí começou a onda dos PDL da vida, né? Porque estava assim, caminhando para aquela história de Probar e não sei o que, NR17 com norma para call center. Até então ninguém dava bola para isso e processo trabalhista por assédio moral bombava, né? Sim. Aí quando veio os Probar da vida, NR17 e tal, e aí a empresa que eu trabalhava, que era a software na época, teve um curso, né? Começaram a fazer PDL e um dia o consultor responsável por isso, ele olhou meus indicadores na época, e meu ABS, meu turnover era muito baixo. Era muito baixo. E ele me chamou para conversar e disse, cara, como é que tu consegue isso? A empresa tem uma média de 15%, 18% de turnover e você tem 2,5%. O ABS da empresa é 15%, o seu é 1,5%. O que você faz? E aí responde, o que você faz? Responde aí, o que você faz? Tudo que eu falei. Não vai dizer que você não faz nada, vai. Não, olha, eu faço sim. As pessoas, tudo que eu falei para ti até agora tem a ver com a resposta da pergunta que tu estás fazendo. Porque assim, eu não acredito de verdade, né, pelo menos não me provaram até hoje, em grandes empresas, pelo menos, que as pessoas vestem a camisa da empresa.
Os operadores não vestem, cara. Desculpa. Não me prove o contrário. Eles vestem a camisa da equipe deles. Certo? Tá naquela equipe, 30 pessoas, o time. E o comandante do time é o gestor, é o supervisor. E acima dele vai ter um gerente que tem a obrigação de multiplicar isso entre eles. Quando as pessoas gostam de trabalhar contigo, quando elas se sentem respeitadas, quando elas se sentem valorizadas, elas não vão arrumar não é qualquer unha encravada que vai fazer ele pegar um atestado. Não é qualquer empreguinho na outra esquina que vai fazer ele trocar de empresa. Então, assim, ó, e isso é algo que eu tenho experimentado na prática em todos esses anos, Reinaldo. As pessoas ficam com a gente porque gostam de estar com a gente. E não é porque a gente passa a mão na cabeça. O jovem de hoje, o jovem que quer ter responsabilidade, que tem responsabilidade, ele não quer ser mimado na vida profissional, ele quer ser disciplinado, mas de uma forma justa. Não dê metas que ele não possa alcançar, que tu mesmo sabe que ele não pode alcançar. Faça aquilo que é tangível. Vai ter uma pergunta daqui a pouco sobre metas também, viu? Hã? Vai ter uma pergunta sobre metas. Mas aí, você está dizendo o seguinte, que o seu absenteísmo, ele é de 2,5. Sim. Na empresa que eu estou atualmente é 0,5. 0,5. Legal. Sim. E o turnover? Turnover em média, o turnover no Brasil, nas empresas de call center, é em torno de 80% em um ano. Qual é a sua média de turnover anual? Cara, turnover anual, o maior pico que eu atingi até hoje foi de 22%. 22%. Está mais do que provado que aquilo que a gente falou lá atrás, se feito com aderência, traz esse resultado de não ter perdas de produtividade, nem em absenteísmo e nem em turnover. Só vamos lembrar que esse respeito que a gente fala tanto aqui, ele é se você abrir a mala do respeito, ele tem ali várias vertentes, né? Eu costumo dizer que respeito é uma palavra grávida, né? Porque respeito não é só dar bom dia, né? É como eu dou esse bom dia. Né? Sim. Valorizar o funcionário. Educação, né? Essa é educação. Isso é educação. É educação, exatamente. Eu respeito a educação. Né? O que é valorizar o teu funcionário? Né? Como você valoriza? Como que você premia? Né? Como que você reconhece o trabalho dele no dia a dia? Né? Como que ele quando ele não está atingindo objetivos, qual é a atuação? É de condenar ou é de ajudar? Sim. O nosso amigo Cortella aí. Para poder ajudar. O grande Cortella diz. O Cortella, ele teve uma palestra dele que ele falou, que eu vi esses dias, ele falou que vaca não dá leite. A gente sabe disso. Mas a gente ensina a tirar. Né? Sim. Tem que jogar o cara dentro do curral lá e te vira, amigo. Né? Como faz? Não sei. A vaca está aí, o leite também está aí. Tira. Né? Para você, quais são os maiores erros de um gestor de call center? Maiores erros? Os maiores erros do gestor de call center. Quais são os maiores erros? Aquilo que a gente vê acontecendo todo dia. Primeiro é considerar que ele sabe tudo. Né? Que ele não comete erros, não admite seus erros. Esse é um erro que eu já vi acontecer muito, principalmente em jovens líderes. Né? Ele não é o dono da verdade. Ele tem que fazer aquilo que tu falou ainda há pouco, ele tem que ouvir a equipe também. Às vezes a equipe tem resposta. Né? Então, esse é um dos maiores erros que eles cometem. Melhor do que a dele. Exatamente. O segundo erro que eu listo para ti, a forma de mostrar quem está no comando. Líder não precisa se impor o tempo inteiro para conquistar liderança. Isso quem precisa é chefe. Margaret Thatcher disse uma certa vez que uma dama que é uma dama não precisa provar todo dia que é uma dama. Não é fato? Uma dama de verdade, ela se mostra. Outro erro que eles cometem, não dedicar tempo para conhecer seu time. Perfeito. Você já viu isso? Perfeito. Cara, é inacreditável, é inadmissível para mim você assumir uma equipe, eu daqui a 30 dias te chamar para conversar. Reinaldo, você tem 30 colaboradores. Me fale um pouquinho de cada um. Você tem que saber quem são as pessoas que você está comandando. Quais são as dores dessas pessoas? Você sabe que todas as vezes que eu dou treinamento nas empresas,
ou em call center ou não para líderes, o que eu costumo observar? A primeira pergunta que eu faço para qualquer tem, você sabe o que ele mais gosta de fazer quando ele está fora da empresa? Nem 20% responde 3 ou 4 perguntas que eu fiz para eles. Como é que você quer? Não é o resultado pelo resultado. Olha, Reinaldo. É isso que vale. Né? Você se entrega para o outro se entrega para você, você se conhece mutuamente, vai saber até por que o cara está chegando de cabeça baixa naquele dia. Você consegue descobrir, saber que momento chamá-lo para poder trocar uma figurinha. Exatamente. Então, isso realmente é fantástico. A Rose, ela fez um comentário aqui, é um erro ver número nas PAs ao invés de pessoas. Cara, eu falei isso na live que eu participei semana passada. Eu tenho horror a ranking. Eu sempre tive horror a ranking. Eu já antes de probar e de sei lá o quê, eu nunca gostei de colocar aqueles rankings do primeiro ao 55º. Eu sou a favor de você botar o destaque, os teus top 5, os teus top 10, ok. Agora, todo o restante para mim é exposição. Segundo, todo membro da tua equipe, ele é importante, independente da posição do ranking. Às vezes você tem aquele colaborador que ele não é o teu curva de vendas, mas ele contribui contigo de outras maneiras que se tornam tão importante quanto aquele que vende o dobro dele. Né? Sim. Tu me fez uma pergunta sobre erros comuns dos líderes, eu ainda teria mais 2 para te listar. Um gravíssimo, não defender o seu time. Né? A lei de Vanderlei Luxemburgo. Concordo, eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Não é assim? Vanderlei fazia muito esse, né? Ele fazia hoje a minha estratégia nós ganhamos, eu ganhei. Né? Empatava, nós empatamos. Quando perdeu, era o time que perde. Cara, será que deu pau aí na nossa live? Voltou. Tô te ouvindo bem. Então tá. Uma outra coisa também que eu queria te passar, você ainda vai falar mais uma, né? Tem mais um. Eu vou te contar uma historinha clássica. Tá. Você deve ter trabalhado em telemarketing de vendas. Atualmente sim. Eu, por exemplo, trabalhei em vários telemarketing de vendas. E o que eu mais via era o líder combinar com o time dele na PA que se batesse a meta do dia na sexta-feira, ele pagava a cerveja para a galera. Eu acho essa atitude, essa é minha opinião, uma atitude muito ruim. Por quê? As pessoas não estão se entregando para o resultado do time, e sim para o copo de cerveja que está lá no bar daqui a 6 horas. Uhum. Né? Então, assim, a empresa já te dá uma estrutura, já dá o salário, já dá o ticket, já dá alguma coisa. Se não der, mas você aceitou trabalhar naquela empresa, é problema seu. Agora, já dá o variável. Agora, o líder prometer pagar caixas de cerveja para um time, se ele bater a meta do dia, eu não concordo com isso. Para mim, isso para mim não está na ética profissional. O que você acha isso não é reconhecimento, né? Não. Isso não é reconhecimento profissional. Pode ser qualquer coisa, menos profissional. Né? Você ia falar uma última aí. O Sérgio falou um negócio aí que eu também uso esse lema aí, tá, Sérgio? Que o atendimento individual, o resultado é coletivo. É isso aí. A gente ganha e perde juntos, né? E quando erra, a gente vai acertar juntos. Né? Eu não gosto muito da frase que as pessoas falam que a gente acerta com nossos... A gente aprende com nossos erros. A gente não aprende com erro, não. A gente aprende com acerto. Claro que você pode estar errando, estou aprendendo, mas é forma de ver, né? Você pode até aprender com erro, mas não pode errar mais do que uma vez. Mas só aprendeu a fazer certo a hora que tu acertou.
Enquanto tu estiver errando, tu ainda não aprendeu o caminho. Agora, o último ponto... O último ponto que eu acho um erro grave nos líderes é não saber dar feedback negativo. Não sei se você já percebeu, tem muito gestor no mercado que ele não sabe dar o feedback negativo. Seja de que... Mas ele não sabe dar nem o positivo, né? Cara, mas tem cara que sabe que fica mais confortável em falar coisa boa. Entendeu? Então, mas ele não... Ó, eu tenho um treinamento chamado Comunicação, Monitoria e Feedback. E todas as vezes que eu aplico esse treinamento nas empresas, eu peço as gravações e peço as avaliações antes de dar o treinamento para monitor e para supervisor. E geralmente, nesse trabalho de bastidor, eu converso com as pessoas que receberam feedbacks positivos e negativos. Sabe o que eu tenho ouvido das pessoas quando recebem feedbacks positivos? Ele não disse aquilo que eu sou bom. Ele simplesmente disse, você teve nota boa, muito obrigado, até logo, faz assim de novo. Ou seja, nem o bom nem o ruim ele consegue fazer. Mas pior ainda. Quando eu puxo para o feedback negativo ele não saber dar, para mim esse ponto de não saber dizer as qualidades, né, os pontos positivos da pessoa, acaba não valorizando, não reconhecendo as coisas boas que a pessoa faz. Mas tu concorda comigo que o melhor momento que você tem de desenvolver alguém é justamente sabendo apontar para ele de forma clara e respeitosa quais são os seus erros. E tem nego que tem medo de dizer não. Cara, é inacreditável, assim, eu fico, às vezes, até meio revoltado quando eu chego num grupo de lideranças, que vem um colaborador me procurar, porque faz 3 dias que ele perguntou por que pediu uma compensação, uma troca de turno, e o supervisor fica se enrolando para dar resposta, porque, na verdade, ele já teve um não, o supervisor já teve um não, mas ele não sabe dizer esse não. Então, esse feedback não é só para monitoria, é feedback para a vida. Sabe? Claro. E as pessoas gostam, assim, cara, as pessoas querem receber uma resposta. Se ela for negativa de forma clara, não tem problema, mas saiba dizer o não. Né? Saiba dizer para as pessoas onde é que ela está errando, para que ela possa ter a oportunidade de aprender com o seu acerto. Entendeu? Então, assim, eu tenho esse costume, quando eu chego nas empresas, tal, que eu sou novo no pedaço, eu acompanho alguns feedbacks dos meus supervisores, né, para que eu entenda como é que ele se porta ali. E muitas vezes eu pergunto para ele, cara, por que tu não disse para ele de forma clara que ele está errando aqui? Qual é a tua dificuldade em olhar no olho do ser humano e dizer, olha, aqui tu errou, eu tô aqui para te ajudar a acertar. É mesmo. Sabe? É inacreditável. E aquela história de não assumir a responsabilidade, né? Poxa, a empresa teve que fazer uma mudança, sei lá, qualquer uma, teve que mexer na bonificação. Aí o cara vai para frente da equipe para fazer a pré-eleção, e ele só falta dizer assim, gente, eu não concordo com isso aqui, mas a empresa mandou eu falar. Poxa, você é a empresa. Você sabe que eu já vi líderes fazerem isso. Eu não gostaria de dizer o que eu estou dizendo, mas é que mandaram eu falar. Sabe quantas vezes eu fiz esse papel como líder de equipe? Nunca. E por 2 vezes pediram para fazer isso, eu pedi a conta. Ou você é líder, ou você é marionete. Não dá para ser as 2 coisas mesmo. Você estava na Vidax quando a Vidax fechou, Reinaldo? Na primeira crise da Vidax? Não. Não, eu saí trabalhando na Contractors. Ah, tá. É que você não passou o que a gente passou na Vidax, cara. Não, lá. Assim acho que 2 ou 3 meses depois que juntaram as 3 empresas, eu já estava com o meu escritório montado aqui em Alphaville. Eu tinha saído de lá. Eu nem sei o que rolou lá. Né? Mas vamos lá. Uma outra questão. Como podemos identificar os melhores funcionários? Somente pelos resultados? Não. E isso é um outro erro grande que se comete no mercado, né? Um bom vendedor... Uma coisa é você ser um bom vendedor. O fato de você ser um bom vendedor não significa que você é o meu melhor profissional. Às vezes eu tenho vendedores que são medianos e são completos. Profissionalismo, para mim, é uma cadeia muito grande que transcende essa coisa do ranking, né? Porque o ranking é meio que obrigação de você fazer.
Mas, principalmente o jovem de hoje, não sei se tu tens essa mesma percepção aí em cima, mas o jovem de hoje, ele conhece muito os seus direitos, né? Eles olham Sim. a CLT até a página dos direitos. Quando começa a parte dos deveres trabalhistas, aí ele já, não, isso aqui não. Né? Então, a gente tem esse conflito de valores muito forte no mercado hoje. Então, você chegar num contexto onde você identifica que o teu colaborador ele preenche os pré-requisitos de um bom profissional, e profissionalismo passa por comprometimento, por lealdade, por entusiasmo, né? Por vender bem, por se portar bem, por ser um cara que entende os objetivos da empresa. Então, eu, infelizmente, semana passada mesmo, eu desliguei a minha segunda melhor vendedora. Simplesmente, mas o Sim. problema é que ela era a minha pior profissional. Ah, Ou mas é seja, assim que tu resolve o pelo problema? Não. comportamento. Oi? Foi pelo comportamento e não pelo resultado. Exatamente. Ah, mas é assim que tu resolve o problema? Não. Cara, eu antes de desligar alguém na minha carreira, o Reinaldo, faço de um tudo para trazer essa naquilo que a gente quer de melhor dela. Entendeu? Repete que deu um piquezinho aí. O sinal tá ruim aí para você. Para mim aqui tá normal. Voltou? Voltou. Reinaldo? Voltou. Oi, Reinaldo. Beleza, estou te ouvindo. Repete, por favor. Voltou Repete, por aí? favor. Voltou. Pode repetir, por favor? Não, o que eu disse é que eu sempre fiz de um tudo, né, para trazer um colaborador que está com algum tipo de desvio para o caminho correto. A demissão, para mim, cara, é o último recurso. Quando eu disse assim, eu já tentei tudo o que eu podia. Por isso que, às vezes, as pessoas acham que eu sou meio frio na fala, quando dizem, eu já fiz várias demissões por justa causa e nunca tive peso na consciência de nenhuma. E eu disse, é porque antes de chegar ali, eu já fiz de tudo para evitar. Eu tenho consciência Olha que eu só que, faço. olha só que interessante. Eu demiti na minha carreira profissional apenas 6 pessoas. 6. Todas elas por comportamento. Nenhuma delas por resultado. Exatamente. 6 pessoas demitidas na minha carreira profissional, todas elas por comportamento. Nenhuma delas por resultado. É. Se você faz um bom resultado e não tem bom comportamento, rua. Se você não tem um bom resultado, mas também não tem um bom comportamento, você vai ser demitido sempre pelo comportamento. E o resultado você vai conseguir tirar da pessoa se você fizer o trabalho e se ela quiser fazer o trabalho também. Se ela não quiser, também não adianta. Uma Aqui, pergunta legal aqui, ó. Oi. não, que alguém escreveu aqui, está escrito Plafzoom. As empresas avaliam melhor como quem mais vende, consequentemente, quem mais dá dinheiro para a empresa. Eu só digo assim, que empresas, pelo menos no mercado atual, empresas que aceitam a venda como o seu principal gancho, passando por cima de tudo e de todos, e isso significa abrir mão de qualidade, significa abrir mão, né, de características que podem preservar ou comprometer a imagem da empresa. Essas empresas elas podem estar no caminho de uma perda de espaço de mercado. Então, essa profissional que a gente desligou esses dias, por exemplo, ela vendia muito, mas ela comprometia a imagem da empresa por qualidade, entendeu? Então, eu não posso ter isso como minha referência. Até porque, às vezes, esses colaboradores eles se tornam lideranças informais, né? Então, e uma Sim. liderança informal, se ela está contigo, ela é um baita aliado. Mas se ela joga contra, ela compromete a tua empresa. Legal. Ó, tá faltando aproximadamente 10 minutos para a gente finalizar a nossa live. Ó, já Eu vou passou te isso fazer aqui tudo? mais. Oi? Já passou Já isso passou tudo? isso tudo. Está faltando 10 minutos, 10 a 12 minutos para o Instagram cortar a gente, tá? Então eu Tá vou bom. te fazer mais uma pergunta aí. Ó. Como negociar metas com seus superiores sem prejudicar as equipes, ou seja, tirar aquilo que a gente já tem? E aí eu vou enganchar essa pergunta com uma questão que o Sérgio me fez na outra live que eu disse que eu responderia para ele hoje. Né?
como é que a gente forma funcionário para pensar e não só para executar? Duas perguntas. Ó. Primeira pergunta. Como a gente negocia metas com superiores? Ponto 1. Sem prejudicar as equipes, que é o relacionamento que você já tem, certo? E mais, como é que a gente faz para fazer a nossa equipe pensar e não só executar? Bom, eu vou começar de trás para frente. Se tem uma prática que eu gosto de adotar nas equipes que eu assumi até hoje, é fazer com que elas entendam do negócio. Certo? Tá. Uma coisa é você dizer, eu preciso fazer 150 vendas hoje. Outra coisa é tu mostrar quais são as possibilidades que tu tem reais de atingir isso. Como é que eles vão atingir. Então, coisinhas básicas como o que é conversão, o que é localização, o que é abordagem, o que é CPC. As minhas equipes, o tempo que eu era supervisor ainda, os meus operadores conheciam do negócio. Então, quando eu falava com eles na linguagem técnica, eles já sabiam do que eu estava falando. Agora, você dizer para mim assim, Eloy, mas numa equipe de 35 colaboradores, todos os 35 entendem a pé da letra? Não. Isso seria... Então, quantos dos 35 te trazem informações que vêm do cliente que pode se transformar em projetos? É essa forma de pensar. O cliente está me falando uma coisa aqui, eu já vi 1, 2, 3. Será que isso não pode se transformar em um projeto interno? Ou seja, como é que você tem feito isso acontecer? Né? Se é que acontece com frequência. Então, a partir do momento que você faz esse esclarecimento com a tua equipe, tu mantém ela sempre informada do como o negócio funciona e qual é a nossa realidade de fato, onde é que nós queremos chegar também. Você vai, com o passar do tempo, eu costumo dar muita abertura para a equipe. Eu deixo as equipes falar. Eu sempre deixei as equipes falar. Né? E, tipo, sugestões vão aparecendo. Eu vou falar da minha esposa, por exemplo. Minha esposa, ela foi... Não pensar que eu sou um pervertido, não, mas ela foi minha operadora. Conheci ela no call center. Se você perguntar para mim assim, ela era minha top de vendas? Cara, ela não era minha top de vendas. Ela vendia bem, mas não era minha top de vendas. Mas ela contribuiu e sempre contribuiu muito com a equipe, trazendo ideias de como fazer aquilo. Eu mesmo não era um top de venda. Eu nunca fui o cara lá, o primeira estrela, mas eu era um bom vendedor. Eu tinha mais talento para multiplicar do que até para mim mesmo, entendeu? Então, como que a gente vai identificando nesse dia a dia? A primeira coisa que tem que fazer é não cometer aquele erro que nós falamos lá atrás, de não ouvir a sua equipe, né? Se você é o dono da verdade, ninguém vai se pronunciar. Então, se você trabalhar com humildade... Boa noite, Silvio. Se você trabalha com humildade a ponto de conhecer a sua equipe, ela vai te trazer essas informações. Deloy, desses 35, quanto? Cara, não passa de 10%. 10, 15 exagerando. Certo? E aí, a tua outra pergunta tem a ver com metas. Como negociar metas com a empresa? Como é que você negocia a meta para cima? Ou seja, o dono da empresa te chama e fala assim, cara, você tem que fazer X hoje. E você sabe que você não vai conseguir fazer. Como é que você negocia isso com a empresa? Cara, eu sou muito transparente. Se tem uma coisa que eu sempre fui com o diretor meu, filho, nessa vida, é ser realista, é ser pé no chão. Eu prefiro surpreender. Né? Não, assim, não. Uma aperta que vai espanar. Eu trabalhei com o mesmo diretor, acho que entre Vidax e software, acho que uns 8 anos, cara. E ele já sabia disso. Ele já sabia disso que eu sempre dizia, às vezes ele dizia que eu chorava. Eu disse, não é. Eu preferia surpreender do que decepcionar. Né? Então, eu sei até onde que eu posso ir. Então, um gestor que tem conhecimento técnico, conhece os processos, ele sabe que é capaz de entregar. Certo? Entendi. Então, eu sempre procurei ser muito pé no chão e conservador. Eu sempre fui muito conservador. Se aquela base me dá 12% de conversão, eu vou negociar com 10,5%. Porque eu posso chegar a 12%. Então, eu penso assim, ó, eu nunca prometi nada que eu possa cumprir, que eu não possa cumprir. Nunca prometi. Isso é um... Tem muita gente no mercado que quer fazer grau, né? Aqui no sul chama de fazer grau. Quer fazer média, né? Mano, isso é comigo que eu faço, meu irmão. Não cai nessa besteira. Meu irmão. Caiu de novo. Eita, nós.
Eu sempre trabalhei com o pé muito no chão. Ah, Então, deixa eu te perguntar uma... Pode Não, e a concluir, pode partir disso concluir. eu negocio com a empresa. A partir disso eu negocio, eu sempre negociei, eu já conquistei muita coisa com as empresas fazendo isso. Tá, É negociação pura em cima da realidade. tá. Uma última questão para a gente já ir finalizando. O que eu observo muito, e essa semana passada, eu vi uma palestra de um cara fantástica, falando sobre a felicidade. Né? E aí eu trouxe essa palestra, essa live do cara falando sobre felicidade, exatamente para dentro de um call center. Né? E não sei se você concorda comigo. Dentro do call center tradicional, a gente tem muitos momentos de alegria e não de felicidade. Você concorda com isso? Reinaldo, o call center não é para ser um lugar divertido, cara, mas pode ser prazeroso. Entendeu? Pode Eu ser acho. prazeroso. Pode ser Pode ser prazeroso. prazeroso. E o Pode. prazer te leva à felicidade. Exatamente. E aí Exatamente. eu te digo o seguinte: se a gente conseguir trabalhar com esses nossos times, buscando equilíbrio nele, em cada um deles, buscando a paz interior de cada um deles, buscando fazer com que eles realizem aquilo que eles querem. Por exemplo, de novo, tá oscilando aí o sinal. Né? Tá oscilando o sinal ainda. De novo, você já conseguiu fazer com que o seu funcionário batesse uma meta em cima de uma meta dele? Por exemplo, eu tive funcionários que queriam trocar a bicicleta do filho. E eu Uhum. ajudava ele a bater a meta dele para trocar a bicicleta do filho. Isso não é realização? Uma baita É, realização. Eu fiz sim, isso várias vezes. Para trocar sim. o telhado de uma casa, para Uhum. trocar a moto que o cara ia trabalhar. Tudo isso ajudando o cara a bater a meta dele para que a moto saísse. O Eu cara ajudei um bater a meta funcionário a dele para salvar o que o casamento. serviço... Oi? Eu ajudei um funcionário uma vez a salvar o casamento. Então, ou seja, é mais do que isso. Né? Então, é assim, entender que felicidade é equilíbrio, é paz, é realização, é harmonia familiar, é ter propósito. Né? As pessoas precisam Sim, ter propósito de vida. Pensar sim. mais positivo do que negativo. Valorizar as pequenas coisas. Por exemplo, eu vejo o call center batendo meta, não comemora. É mais do que sua obrigação, um absurdo isso. Eu tinha um escritório aqui em Alphaville e a minha sala era de vidro. Cada venda que eu batia, cada venda que eu fechava, eu subia na minha cadeira, dava um soco no ar e caía no chão. Sozinho, que eu sempre trabalhei sozinho, esses últimos 16 anos. Isso é o quê? Realização, cara. Se a gente não tiver isso perto da gente, a gente não consegue chegar muito longe. Né? E essas coisas vão se perdendo ao longo do tempo. Né? Eu acho que tu tem que Então saber eu queria. dosar. Ah, sim, claro. Pode falar, pode falar. Não, é porque é curioso assim, ó, Eloy, tá? Aí eu falar de mim, eu respeito Tá. todas as formas de trabalho. Eu nunca gostei de muito estardalhaço em call center. Eu, 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 eu acho que tem pessoas que se sentem incomodadas, então eu nunca gostei muito do estardalhaço. Sabe, aquela coisa Sim. de todo mundo bater palma, olha a venda, olha a venda. Eu nunca fui a favor. Eu gostava do estralinho. E aí tu vai olhar pra mim e dizer assim, aí tu vai chegar num call center lá atrás e vai dizer, pô, o Eloy fazia gincana, meu irmão. É sério, eu promovi algumas gincanas já. Você sabe o que é gincana com paródia? A minha predileção é ser paródia. Eu fazia o Pai Nosso, aqui eu tinha tradição de rezar Pai Nosso com as minhas equipes. Cantado com violão. E a galera em volta cantando. E até quem era crente cantava junto, cantava o louvor deles. Cantava... Sabe o que é isso? Isso tudo muito combinado com a equipe. É dizer, vem cá, mas tu faz esse estardalhaço, não faz estardalhaço de venda? Eu digo, tem um momento para tudo. Tem um momento para Beleza. tudo. Então eu fazia a Bom, gincana durante o mês inteiro. uma coisa que eu já fiz no passado foi o show do milhão. Lembra do show do milhão do Silvio Santos? Uhum. Eu fazia o show do milhão com do Silvio Santos, sabe com o quê? Com procedimentos, com informações sobre o produto, sobre o serviço, como é que funciona, quais eram os prazos. E tudo funcionava muito bem. Então a gente tem Funciona. muitas ferramentas para utilizar e a gente, Funciona. às vezes, não utiliza as melhores. Para encerrar, nós temos dois minutos para a sua fala e eu tenho mais um para acabar, para encerrar para a gente ir embora.
Na sua percepção, qual é o nível de gestores do call center no Brasil hoje? Cara, as empresas que eu passei, eu encontrei gestores muito bons, mas a gente está aquém do que precisa ainda. Aquém do que Justamente precisa? aquém do que precisa. Sabe por quê? Porque o segundo P não é bem trabalhado pelas empresas, que é o pessoas. As empresas promovem os seus gestores e muitas empresas eu já vi pelo caminho, eu já cheguei em lugares que eu encontrei muita carência de desenvolvimento. Porque alguém chegou lá e fez assim, toma que o filho é teu. E não é assim que a coisa funciona. Né? Vaca não dá leite, mas também se não amarrar as patas, não ensinar como é que amar o rabo, nego, tu vai sair embostado. Então, assim... Sem chance, né? Sem chance. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Última pergunta. Eu vou te colocar numa sala com 5 caras. O que você diria para esses 5 caras que vão assumir uma equipe agora? Agora. O que você diria para ele? 3 palavras que você diria para esses caras depois de contratado, de ter passado um processo seletivo. Cada cara tem 30 pessoas, você vai dizer 3 palavras para esses caras. Que palavras você diria? 3 palavras. 3 palavras, cara, eu diria força, determinação, certo? Força, determinação e foco. Mas, englobado em todas essas 3, eu encerraria dizendo para eles, eu estou com vocês, fiquem tranquilos. Bacana. Isso mostra o líder que tu é. Né? É um cara que lida, que tem um foco em pessoas e o resultado passa a ser consequência. Falta 26 segundos. Exatamente. Se falta 26 segundos, eu vou dizer para todo mundo, meu muito obrigado, que a gente se encontre na próxima live no próximo mês. E eu só gostaria de dizer para vocês a frase final. Né? Tenho 13 agora. Você só será sucesso e será feliz se trabalhar naquilo que te dá paixão e prazer. Persiga a sua felicidade. Beijo no coração.